Sempre que a gente pega um produto final nas mãos, é muito fácil esquecer a jornada maluca que ele fez até chegar ali. Geralmente, a gente só enxerga a ponta do iceberg. Hoje, a gente vai dissecar a cadeia produtiva. E a ideia não é ficar preso em conceitos chatos de livro didático. Pelo contrário, a gente vai entender tudo isso como uma verdadeira coreografia invisível, contínua e incrivelmente bem sincronizada, que é o que de fato faz a indústria moderna girar. Cada engrenagem, cada decisão de estoque e cada caminhão na estrada faz parte de um ecossistema fascinante. Então vamos mergulhar essa operação. Na nossa análise de hoje, a gente vai passar por 4 pontos essenciais. Primeiro, o planejamento e programação da produção. Segundo, o foco na manutenção industrial. Terceiro, a logística na cadeia produtiva. E, para fechar o pacote, a operacionalização e a entrega final. Começando pela etapa 1, planejamento e programação da produção. Sai daquela confusão clássica entre planejamento e programação? Pois é, a grande sacada para separar as duas coisas é olhar para o escopo. Os métodos de planejamento são, basicamente, a nossa estratégia global, é o cérebro de toda a operação. É hora de olhar para o horizonte e decidir o que e quanto vai ser produzido. Agora, do outro lado, a gente tem as técnicas de programação. E aqui a coisa fica muito mais tática, é o famoso quando, ou seja, pegar aquela estratégia gigante e encaixar de forma bem realista num calendário. Hora a hora, minuto a minuto. Resumindo a ópera, sem o planejamento, a gente não tem direção e sem a programação não existe execução no momento certo. E essa coisa toda flui numa sequência super lógica. A gente estabelece os métodos de planejamento e isso puxa naturalmente a criação das técnicas de programação. Mas, e quando o plano lindamente desenhado bate de frente com o mundo real? Bom, é aí que entra a terceira peça vital desse quebra-cabeça. O controle de produção. O planejamento, a gente bem sabe, nunca é 100% perfeito e imprevistos acontecem o tempo todo. Então, esse controle age meio que como o sistema nervoso da fábrica, monitorando a realidade em tempo real para garantir que aquele cronograma lá de trás seja cumprido ou ajustado. Os métodos criam a visão, as técnicas criam o calendário e o controle garante que o mundo real não destrua o plano. Avançando aqui para o passo 2, foco na manutenção industrial. Saindo um pouco lá do ambiente controlado dos escritórios e indo direto para o chão de fábrica, é aqui que o trabalho pesado acontece de verdade. E a gente nota um contraste que é literalmente uma questão de sobrevivência para qualquer indústria. De um lado, a gente tem o planejamento da manutenção. Esse processo é totalmente proativo. É prever exatamente quando uma peça vai desgastar bem antes dela sequer pensar em quebrar, agendando paradas estratégicas. Do outro lado, a gente tem o controle ativo de máquinas e equipamentos. Esse é o monitoramento em tempo real, ali, medindo a pulsação da fábrica, medindo vibração, temperatura, pico de energia. Se a manutenção planejada der um escorregão, esse controle ativo é a última barreira de defesa para evitar que o sistema inteiro sofra uma pane catastrófica. As máquinas não têm sentimentos, né? Mas elas com certeza têm limites. Isso nos leva à parte número 3, logística na cadeia produtiva. Bom, com as máquinas rodando lisinho e a produção acontecendo, o movimento em larga escala se torna possível. E quando se fala em componentes do sistema logístico, a gente está falando de muito mais do que só caminhões e galpões. A gente está falando das verdadeiras artérias desse fluxo. Os veículos de transporte são vitais, claro, mas os centros de distribuição, por exemplo, são os grandes nós de conexão onde a mágica acontece. Cada elemento tem que estar dimensionado nos mínimos detalhes, porque qualquer gargalo aqui, pronto, a falta de suprimentos trava partes inteiras da cadeia. É literalmente essa infraestrutura que transforma uma operação local super eficiente num impacto gigantesco em nível nacional ou até global. Só que, cá entre nós, ter os caminhões e os galpões não resolve tudo sozinho. É preciso colocar muita inteligência no meio disso. O fluxo logístico bruto, que é tirar a matéria-prima de um canto, levar para a fábrica e depois para o mercado, é, por natureza, um caos. E como a gente doma esse caos? Com roteirização e planejamento logístico. A roteirização é tipo matemática pura aplicada à geografia. Qual a rota mais rápida, a mais barata, a que economiza mais combustível? Já o planejamento logístico foca em garantir que o produto exato caia no lugar certo e na hora exata. É literalmente transformar uma bagunça de fretes em um balé milimetricamente ensaiado. O que nos traz à etapa final 4, operacionalização da cadeia produtiva. Fazendo um zoom de novo lá para o nível micro, é a hora de testemunhar a jornada física do produto instantes antes de chegar na sociedade. E essa coreografia final acontece em 3 passos críticos. O primeiro é o manuseio de mercadorias. Tudo tem que ser movido internamente com muita segurança, seja por uma empilhadeira ou por um robô autônomo, porque qualquer arranhão aqui é dinheiro que vai para o ralo.
O passo seguinte é planejar as operações de armazenagem. Um galpão, na verdade, não é só um caixote gigante. Ele é um quebra-cabeça 3D imenso. Um produto que tem giro rápido tem que ficar colado na porta de saída e não no fundo do estoque. E para fechar o ciclo, a expedição de mercadorias. É aquele momento de glória onde o produto deixa os portões da fábrica, entra no veículo certo, com a documentação redondinha e ganha o mundo. Para amarrar toda essa nossa explicação de hoje, fica uma pergunta de explodir a cabeça. E se apenas um único detalhe dá errado? Uma máquina que perde o controle ali no chão de fábrica? Ou um pequeno erro de rota de um único caminhão? O que acontece com a rede inteira? A verdade é que a cadeia produtiva moderna é uma obra de arte da engenharia, mas é imensamente frágil na sua interconexão. Se uma pequena engrenagem trava, o efeito cascata afeta fábricas, atrasa galpões e, no fim da linha, afeta a economia de um jeito que é até difícil prever. O milagre de verdade nem é a falha não acontecer, mas sim o fato de que, na esmagadora maioria das vezes, essa máquina invisível e colossal funciona perfeitamente. Fica a reflexão. Da próxima vez que aquele produto chegar rapidinho na prateleira, vale a pena lembrar de toda a complexidade incrível que trouxe ele até ali. É isso, encerramos mais essa análise aqui e até a próxima.